Olá e bem-vindos! Hoje a gente vai mergulhar numa ideia que parece simples, mas olha, é de uma profundidade imensa. O bem viver. E é bom a gente já começar dizendo que não é aquele bem-estar de capa de revista, né? Exato, nada de yoga e suco verde. A gente está falando de uma filosofia, uma visão de mundo com raízes, assim, muito profundas nos povos indígenas dos Andes. Uhum. Para nossa conversa, a gente se baseou em várias fontes, mas principalmente num artigo da revista Ecopolítica, que mostra essa jornada incrível de como a ideia foi da sabedoria ancestral para a espinha dorsal da Constituição do Equador. É uma jornada e tanta. Então a missão aqui é essa. Vamos tentar desempacotar o que é o bem viver, como ele ganhou essa força política toda e, bom, o que acontece quando se tenta colocar uma filosofia na lei. Ótima pergunta. Porque a gente tem que começar pelo nome. Bem viver, na verdade, já é uma tradução, uma aproximação. Ah, não é o tema original. Não, o original em Quechua é Sumak Causei. E a tradução literal, suma, que é tipo plenitude, harmonia, algo sublime, sabe? Certo. Uau. E cause é a vida, o viver. Então não é só viver bem de ter conforto, é sobre uma vida em plenitude. Entendi. Tem um termo parecido em Aimara também, suma camanha. E o que é fascinante é que no Equador e na Bolívia eles levaram isso a sério, tentaram mesmo transformar a filosofia em política de Estado. Certo, mas essa transformação não aconteceu do dia para a noite, imagino. Não foi um presidente que acordou e, pronto, vamos colocar o suma calça aí na Constituição. Isso tem cara de uma luta longa. Exatamente. É uma luta de décadas, talvez séculos, e a origem dela está na questão mais básica e brutal da América Latina, a terra. Sempre a terra. Sempre, o movimento indígena no Equador ganhou corpo lutando por território. E um primeiro marco que as fontes apontam é a Lei de Comunas, de 1937. 1937, bem antigo. Sim, mas foi fundamental. Ela reconheceu as comunidades camponesas como entidades legais e, o mais importante, criou um canal direto delas com o governo central. Elas podiam passar por cima das elites locais, dos fazendeiros. Ah, isso muda o jogo. Tira o poder do coronel da região e dá um poder de barganha direto com o centro. Precisamente. Com essa base, eles começam a se organizar. Em 44, fundam a Federação Equatoriana de Índios, a FEI. Ela pega todos aqueles conflitos por terra espalhados e transforma numa pauta nacional. Ok, o movimento está ganhando forma. Mas é nos anos 60 que a panela de pressão começa a pitar de verdade. Com a Revolução Cubana, os Estados Unidos ficam com medo e a OEA lança a Aliança para o Progresso. A famosa política do vamos dar uns anéis para não perderem os dedos. Exato. E a principal reforma era agrária. O Equador, que era governado por militares, lança a sua em 64. Só que na prática foi um fracasso. Não funcionou. Não resolveu. Não redistribuiu terra o suficiente, gerou mais revolta. E a reação dos latifundiários foi brutal. Chegaram a criar esquadrões da morte para matar líderes camponeses. Esquadrões da morte? Nossa. Aí a coisa escala para um nível de violência extrema, deixa de ser política e vira guerra. Uma guerra não declarada. E como se não bastasse, o governo joga mais gasolina nessa fogueira. O que mais? Petróleo. Abrem um outro fronte de conflito, dessa vez na Amazônia. O governo concede 1 milhão de quilômetros quadrados de floresta para Texaco Golf. Em 67, eles encontram o petróleo em Lago Ágrio. E aí começa uma invasão de máquinas nos territórios dos povos Quichuas, Cofã, enfim, de vários povos. E aqui entra um ator surpreendente. Você tem a luta pela terra na Serra, a luta contra as petroleiras na Amazônia, e quem ajuda a costurar isso é um setor da Igreja Católica influenciado pela teologia da libertação. A igreja. Essa aliança é improvável. A gente geralmente ouve a história do conflito, da catequização. Pois é, mas o fascinante aqui é essa convergência. O Conselho de Bispos começa a apoiar as comunidades. As fontes chamam de uma aliança indígena clerical. E é daí que nasce, em 72, a Equarunari. Equarunari. O nome em Quichua é poderoso. O despertar do homem índio equatoriano. Vira a grande voz dos povos da Serra. Entendi. Então, até esse ponto, a gente tem várias frentes de luta. Camponeses, povos da Amazônia, mas ainda parece um pouco separado, né? O desafio devia ser unir todo mundo. Esse era o desafio. E a resposta veio em 1996 com a criação da CONAIE, a Confederação das Nacionalidades Indígenas do Equador. A CUNAI. A CONAIE foi a cola. Conseguiu o que parecia impossível, unificar as organizações da Serra, da Amazônia e do litoral. E com essa força, eles pararam o país nos levantes de 1990. Eu já ouvi falar desses levantes.
Foram eles que colocaram de vez o movimento indígena no mapa político do Equador, certo? Totalmente. Eles bloquearam estradas, marcharam sobre a capital. A CONAIE virou a principal organização da sociedade civil. E o mais importante, a pauta deles tinha mudado. Não era só mais terra. Não. A lista tinha 16 exigências. Perdão de dívidas, educação bilíngue e a proposta mais radical de todas, declarar o Equador um estado plurinacional. Plurinacionalidade. Essa palavra é o coração de tudo. O que eles queriam dizer com isso? Não era separatismo, era... Não, pelo contrário. A ideia não era dividir, era reconhecer que dentro das fronteiras do Estado equatoriano não existia um povo, e sim múltiplos povos ou nacionalidades, cada um com sua identidade, cultura, idioma. Entendi. O conceito é sofisticado. Uma das influências, curiosamente, foi um etnógrafo russo, Yuri Zubritsky, que usava esse termo nacionalidades para descrever os povos da União Soviética. Mas a CONAIE deu um novo sentido. Então, na prática, era um jeito de dizer, olha, somos todos cidadãos equatorianos, mas não somos uma massa homogênea. O Estado precisa ser redesenhado para refletir isso. É essa a ideia? É exatamente essa a ideia. A plurinacionalidade é uma crítica direta ao modelo de Estado, nação liberal, que sempre tentou apagar as identidades indígenas para criar uma identidade nacional única. Uma ideia genial. E foi genial porque articulou a luta de classes do camponês sem terra com a luta étnica do indígena por reconhecimento. E na maioria das vezes era a mesma pessoa. E essa ideia começa a ganhar o mundo. Em 94, a CONAIE lança seu projeto político, propondo formalmente essa transformação. E isso acontece logo depois da Rio 92. A sintonia é impressionante. O documento da CONAIE fala em manejo harmônico dos recursos, uma relação menos predatória com o meio ambiente. Parecia que tinha saído da Agenda 21, o documento da Rio 92. É verdade. O princípio 22 da Agenda 21 dizia que os povos indígenas têm papel vital no gerenciamento ambiental, em virtude de seus conhecimentos e de suas práticas tradicionais. Peraí, isso é brilhante. O movimento indígena percebeu que o mundo de repente estava falando a língua deles. Eles pegaram o hype global da sustentabilidade e usaram como um megafone. Foi uma jogada de mestre em estratégia política. Eles basicamente disseram para a comunidade internacional: sabe esse tal de desenvolvimento sustentável que vocês estão falando? A gente chama de Summa Calçai e pratica há séculos. Se vocês estão falando sério, precisam nos apoiar. E isso deu uma legitimidade internacional imensa para a luta deles. Exato. O passo seguinte era óbvio: levar essa força para a política formal. E aí nasce um partido. Em 1995, criam o braço político, o Pachakutik. E o time não podia ser melhor. O Equador entrou numa espiral de instabilidade política brutal. Eu lembro vagamente disso. Entre 96 e 2006, o país teve 9 presidentes. Ninguém terminava o mandato. Era uma crise econômica, política, total. Um vácuo de poder completo. E nesse caos, com os partidos tradicionais desmoralizados, abre-se um espaço para algo novo. E a proposta era essa: a plurinacionalidade e o bem viver. E aqui tem um ponto importante. O bem viver não foi só uma ideia filosófica. Foi uma inovação institucional. Uma possível solução que respondia à demanda do movimento social e, ao mesmo tempo, se alinhava com as diretrizes internacionais. Virou uma ferramenta de governabilidade. Exatamente. E todo esse acúmulo de força deságua nas eleições de 2006. A disputa foi entre o homem mais rico do país, Álvaro Noboa, e um economista de esquerda, Rafael Correia. O que o movimento indígena fez? Foi um momento delicado. O Pachakutik lançou um candidato próprio, Luiz Macas, mas ele teve só 2,19% dos votos. Bem pouco. Sim. No segundo turno, a escolha foi pragmática. Entre o magnata e Correia, que prometia uma nova constituição, o movimento apoiou Correia. E esse apoio foi crucial para ele vencer. E Correia cumpriu a promessa. Ele agiu rápido. Uma das primeiras medidas, e mais ousadas, foi auditar a dívida externa. Nossa. A comissão encontrou várias ilegalidades nos contratos. Com base nisso, Correia declarou uma moratória. Suspendeu o pagamento de parte da dívida. Isso é uma manobra de altíssimo risco no cenário internacional. Altíssimo risco. Mas deu resultado. Com os títulos da dívida despencando, o governo foi lá e recomprou a própria dívida por uma fração do valor. A operação, segundo as fontes, gerou uma economia de 7 bilhões e meio de dólares para o país. 7 bilhões e meio de dólares. Para um país como o Equador, isso é uma fortuna. É o tipo de dinheiro que muda o jogo, que constrói hospital, escola.
Sem dúvida. E grande parte desse dinheiro foi reinvestido em programas sociais. Mas a medida mais importante para nossa história foi convocar a Assembleia Constituinte. Foi a referendo e teve 82% de aprovação. E é aí que o bem viver finalmente vira lei. E entra pela porta da frente. A Constituição de 2008, a 20ª do país, é o ápice dessa jornada. O Summa Causa não é um artigo perdido. É um capítulo inteiro, com 23 artigos sobre direito à água, alimentação, a um ambiente saudável, cultura. É um regime de desenvolvimento inteiro baseado na filosofia. Exato. E tem duas inovações que são gigantescas. Quais? Primeiro, o reconhecimento oficial do Equador como um Estado plurinacional. O artigo 6º deixa isso claro. E o segundo ponto é uma revolução jurídica mundial. A natureza, ou Pachamama, é reconhecida como sujeito de direitos. Isso é lindo, poético, mas, na prática, como funciona? Uma montanha pode processar uma mineradora? Quem fala pela natureza? Cria um desafio jurídico imenso, claro, mas a ideia é essa, mudar o paradigma. A natureza deixa de ser um recurso, um objeto a ser explorado, e passa a ser uma entidade com o direito de existir, de manter seus ciclos. Entendi. Qualquer cidadão pode, em tese, ir à justiça em nome de um rio poluído, por exemplo. E para tentar colocar tudo isso em prática, a Constituição também propôs uma grande descentralização do Estado, com regiões autônomas. Então, se a gente for resumir o que tudo isso significa, a gente viu uma trajetória impressionante. Começa com uma filosofia, o Summa Causa alimenta uma luta por terra, depois por identidade, se articula com um discurso global e, puf, vira a lei máxima de um país. É uma síntese perfeita. A institucionalização do bem viver foi a fórmula que o Equador encontrou para tentar resolver seus problemas. Foi uma resposta às demandas do movimento indígena, que era o ator social mais forte, e uma forma de se posicionar no mundo com um modelo alternativo. Um projeto para refundar o país. É uma história incrível, sem dúvida. A jornada do bem viver, de um conceito ancestral para um capítulo constitucional, é muito inspiradora. Mas sabe, fica aquela pulga atrás da orelha? Será que uma ideia tão orgânica, tão comunitária como o bem viver, que fala de harmonia e equilíbrio, realmente cabe dentro da máquina de um Estado moderno, com suas leis, sua burocracia, seus interesses? É a grande questão, né? É uma síntese que pode dar certo ou, no fundo, a filosofia ancestral e a estrutura do Estado moderno sempre vão estar em tensão, sempre vão bater de frente.